Bom dia, amigos. Eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais um dia para tratar do livro O Céu e o Inferno, ainda falando do capítulo Espíritos Felizes, né? É sempre bom lembrar que esses depoimentos de amigos que esteve aqui no mundo terreno e que partiram, né? E essas comunicações nos ajudam a refletir como que foi, né, o pós-morte física desses irmãos que partiram para o plano espiritual. Então, a cada novo depoimento, uma história nova, um enredo diferente que faz com que a gente reflita e aprenda um pouquinho desse mundo espiritual. E hoje nós estamos trazendo aqui o depoimento do espírito com o nome Six Deniers, né? Homem de bem, morto por acidente, e aqui diz que ele era até conhecido pelo médium. Quando foi feita a evocação, o médium também acabou reconhecendo esse espírito. Tá? Essa comunicação ocorreu em 11 de fevereiro de 1861. Lembrando que nesse capítulo de Espíritos Felizes, nós temos aquelas três fases, né? A fase do desligamento, ou seja, quando propriamente, né, o corpo físico, né, os órgãos se exaurem, e aí realmente a morte física ocorre. Depois o estado perturbativo, que é o tempo que o espírito leva, né, para passar dessa transição. E depois a terceira fase é o despertar, de fato, como que ele se encontra no plano espiritual. Então, nessa história, né, de acordo com a entrevista que foi feita, né, com esse espírito, vamos conhecer um pouquinho e refletir sobre os pontos que aqui foi trazido por esse espírito. Né? E a primeira pergunta que é feita a ele é: podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? E o espírito responde: uma vez afogado, sim. E aí o entrevistador pergunta, né? Por que não antes? Tu os conheces, ou seja, pelo que se consta, né, houve ali uma morte por acidente. E ele continua ali fazendo a pergunta para o espírito: tende a bondade de me descrever então vossas sensações após a morte? E aí o espírito responde: fiquei muito tempo antes de me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me rodeavam, quando a luz se fez, fui inundado. Podes ter esperança, encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada material, tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem o olho nem a mão podem tocar. Compreendes-me? E ele faz a pergunta para o entrevistador, né? Que ele está vislumbrado, né, com o que ele encontrou do outro lado. E dando sequência: é uma admiração espiritual que ultrapassa vosso entendimento, porque não há palavras para explicá-lo. Isso só se pode sentir com a alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grotesca que se atribui a essa palavra, só posso qualificar de horrendo pesadelo. Que estás encerrada numa masmorra infecta, que tem corpo roído pelos vermes que se introduzem até a medula dos ossos. Estás suspenso sobre uma fornalha ardente, que tua boca ressecada não encontra nem mesmo ar para refrescá-la, que teu espírito horrorizado vê apenas à tua volta monstros prestes a devorar-te. Imagina, por fim, tudo o que o fantástico do sonho pode gestar de mais hediondo, de mais horrível, e sente-te transportada subitamente para um Éden delicioso. Aqui o espírito comenta, né, um período que ele ficou ali no estado perturbativo. Mas a gente vai dar sequência um pouquinho, depois a gente consegue entender melhor, né, a história e o enredo. Desperta, cercada por todos aqueles que amaste e choraste. Vê à tua volta seus rostos adorados te sorrirem felizes. Respira os perfumes mais suaves, refresca tua garganta seca na água da nascente. Sente teu corpo elevado no espaço infinito que o carrega e embala como faz a brisa, como uma flor desprendida do alto de uma árvore. Sente-te envolta pelo amor de Deus como a criança que nasce e envolvida pelo amor da mãe, e não terás senão uma ideia imperfeita dessa transição. Tentei explicar-te a felicidade da vida que espera o homem após a morte de seu corpo, mas não pude. E ele continua. O espírito fazendo uma indagação, né, para quem estava entrevistando ele. Explica-se o infinito, aquele que tem os olhos fechados para a luz e cujos membros nunca puderam sair do ciclo estreito que estão encerrados? Para te explicar a felicidade eterna, dir-te-ei, ama, pois só o amor pode fazer pressenti-lo, e quem diz amor
diz ausência de egoísmo. Né? Olha só que mensagem bonita. E ele continua, né? O entrevistador faz mais uma pergunta para o espírito. Vossa posição foi excelente logo que entraste no mundo dos espíritos? E olha a resposta dele. Não, tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o porvir do espírito, mas eu não tinha fé. Precisei expiar minha indiferença pelo meu Criador. Mas sua misericórdia teve consideração pelo pouco bem que tinha podido fazer, pelas dores que eu experimentara com resignação, apesar de meu sofrimento. E sua justiça, que tem uma balança que os homens jamais compreenderão, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi rapidamente apagado. E aí vem mais uma pergunta. Gostarias de me dar notícias de vossa filha, morta 4 ou 5 anos depois do pai? E aí, como o médium tinha conhecimento, né, do que tinha acontecido com esse espírito, que conhecia a família, né, e aí ele responde, ela está em missão na vossa terra, respondendo ao entrevistador quando ele pergunta sobre a sua filha. Né? E continua a pergunta, ela está feliz como criatura? Ele responde, não quero fazer vós uma pergunta indiscreta, né? O entrevistador continuando perguntando para o espírito. Né? E o espírito responde, sei-o bem. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Novamente, né? Os espíritos conseguem captar os nossos pensamentos como se fossem quadros mentais. Inclusive, isso já foi até comentado de relatos dos espíritos anteriores também. E ele continua, respondendo sobre a filha. Não, que ela não está bem como criatura, ela não está feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-las. Mas ela deve pregar o exemplo dessas grandes virtudes das quais fazeis palavras bombásticas. Ajudá-la-ei, pois devo velar por ela, mas ela não terá grande dificuldade para ultrapassar os obstáculos. Ela não está em expiação, mas está em missão. Tranquiliza-te, então, por ela, e obrigado pela lembrança, ou seja, o espírito dizendo que a filha que havia, né, desencarnado retornou novamente ao plano né, do mundo material, ou seja, ao planeta Terra, mas ela não veio como expiação, aí ela veio como uma missão. Os espíritos, conforme vão evoluindo na sua trajetória, né, evolutiva, às vezes você vem numa encarnação e conforme você vai evoluindo, você pode voltar, mas como uma missão, ou seja, numa condição bem diferente. O espírito acaba escolhendo aquilo até para continuar a sua escalada evolutiva. Diferente das vezes quando a gente vem com uma missão, quando a gente vem como uma prova e expiação. Aí a gente vem realmente para ser provado, para ser expiado. Por quê? Para resgatar, né, débitos anteriores, encarnações anteriores, onde nós acumulamos muitas coisas erradas e realmente precisamos reparar, e aí a gente pede a oportunidade, e aí sim a gente vem como provas e expiação. E alguns espíritos, conforme vai se evoluindo, eles vêm para o planeta como uma missão, ou seja, eles escolhem aquilo para contribuir com o avanço em alguma área, em algum ponto importante da evolução do planeta Terra. Né? E dando sequência aqui. E vem mais uma pergunta, né, a ele. Né? Como espírito, tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Ou seja, se ele ajuda, né, os espíritos. Ele responde, não, mas tão logo reconduzimos um ao bem, pegamos outro, sem por isso abandonar os primeiros. Como podeis dar conta de uma vigilância que se deve multiplicar ao infinito com os séculos? A pergunta para o espírito. Ele responde, compreende que aqueles que trouxemos de volta se purificam e progridem. Portanto, eles nos dão menos trabalho e, ao mesmo tempo, nós mesmos nos elevamos. E ascendendo, nossas faculdades progridem, nosso poder irradia em proporção com nossa pureza. É uma oportunidade também da gente, conforme a gente vai ajudando eles no mundo espiritual, porque os espíritos também no plano espiritual necessitam de apoio, necessitam de ser guiados, né, direcionados, principalmente quando eles às vezes se encontram num momento de perturbação ou até mesmo num momento de obsessão. Eles recebem esse auxílio também dos espíritos que já estão numa condição melhor. Nesse caso aqui, ele já estava numa condição melhor e também estava ajudando outros espíritos menos evoluídos, né, e também necessitados. E aí, o que a gente pode, né, aprender com isso? Eu acho que essa lição ela traz pontos importantes. E a gente fazendo aqui uma análise desse depoimento, dessa narrativa que foi rica e trouxe alguns pontos importantes, o estado perturbativo, né? Perceba que ele passou um tempo maior, né? Onde ele começa a relatar do próprio corpo, que se deu aquela sensação que percebeu, né? A questão que o corpo estava se deteriorando. Então esse é um ponto que ele
ele sentiu, ele ficou um tempo preso naquilo. Então esse período do estado perturbativo foi um pouquinho maior para ele. Depois ele coloca também sobre o deslumbramento, né, do mundo espiritual, que já foi colocado também em opiniões anteriores de outros espíritos. Ou seja, nós nos deslumbramos com tudo aquilo, com um infinito de possibilidades no mundo espiritual. Ele comenta também da recepção dos espíritos amigos, da família espiritual, né? Logo após o seu despertar. Quando ele se dá conta, né, ele vê em volta dele amigos, né, espíritos que já desencarnaram e lá se encontrava para recepcioná-lo, né, abraçando ele ali para que ele pudesse também se adaptar ao mundo espiritual e continuar a sua jornada, né? E aí um ponto importante é a posição na entrada do mundo espiritual. Ele comenta, né? E como ele tinha esse problema com a fé, era uma pessoa que duvidava, não acreditava, ele teve que fazer uma reflexão, ele precisou realmente resgatar, e pela misericórdia divina foi onde ele descobriu esse Criador, né? Ele não tinha tanta fé, mas aí, como ele percebeu, né, que os atos que ele tinha, que pesou muito a favor dele na balança do bem, com a misericórdia divina, ou seja, de uma maneira assim bastante generosa, então ele voltou a crer nesse Criador que é o Pai Celestial, né? Então é um ponto importante. E outro ponto também, novamente, a captura dos pensamentos, né? Por isso que é importante nós estarmos aqui, pessoal, com bons pensamentos, boas vibrações. O que nós estamos fazendo na nossa vida, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, que tipo de pensamento, que tipo de ações nós estamos fazendo. Isso é criado quadros mentais, os espíritos captam isso, né? Naquele depoimento ele também comenta sobre isso, que eles conseguem captar os nossos pensamentos. Então a gente precisa, né, orar e vigiar, com o que a gente está pensando, como a gente estamos conduzindo a nossa vida. Então isso é muito importante. E um ponto também relevante, ajuda mútua dos espíritos entre si. Veja, mesmo ele estando no mundo espiritual, e depois já está numa condição melhor, ele conseguia também ajudar outros espíritos. Ele podia também guiá-los, orientá-los, logicamente, proporcionalmente, né, ao grau de evolução que ele tinha. Mas o mais importante é isso, que tanto aqui no plano material como no plano espiritual, ajuda mútua, ou seja, ser colaborativo, ter mais amor e menos egoísmo, né? Então são virtudes muito importantes para a nossa caminhada, a nossa preparação para o mundo que nos aguarda, né? Quando todos nós passaremos por isso e adentraremos o mundo dos espíritos, e nós teremos uma vida condizente também com aquilo que nós vimos construindo já no mundo físico. Então é muito importante, sim, colaborarmos entre si, porque também isso é um ponto muito importante, que nós teremos, né, condições no mundo espiritual, resgatarmos todo esse bem que nós tivermos feito aqui no mundo físico. Então, essa é a mensagem para o dia de hoje. Muito feliz pela oportunidade. Eu desejo a todos um ótimo dia e até a próxima semana, se Deus quiser.